Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, um dos trabalhadores da casa. Eu trabalho no acolhimento de quarta-feira. E hoje é minha semana de fazer a preleção. E nós vamos falar sobre a inteligência e o instinto. Falar brevemente, né? Porque se nós formos pegar esse assunto, né, seria assunto para 1 hora de palestra e o estudo geral. Nós vamos só passar alguns nuances sobre o que significa isso, né? A partir do Livro dos Espíritos. Só que antes de mais nada, para quem não conhece o Livro dos Espíritos, então o que acontece? O Livro dos Espíritos foi a primeira obra que o Kardec recebeu, né, da espiritualidade superior, por meio dos médiuns e das médiuns que integravam sua equipe de trabalho. Constitui um livro de perguntas e respostas, né, onde, inspirado pela espiritualidade, o Kardec foi fazendo perguntas a respeito da natureza, a respeito do mundo, a respeito de todas as coisas que cercavam ele naquele momento. E esse livro, então, ele tem 118, alguns vão colocar 119 perguntas e respostas, que é a última pergunta, tem gente que divide ela em duas. E esse livro, né, o que acontece? É um livro, mas eles, para efeito de estudo, eles dividem ele em 3 tomos, em 4 partes. Tá? A primeira, das causas primárias, que trata da origem do universo, de Deus, dos elementos construtivos do mundo e dos seres espirituais. A segunda parte, o segundo tomo, do mundo espírita ou dos espíritos. O terceiro tomo, ele vai falar sobre as leis morais. E o quarto tomo, ele vai falar da esperança e das consolações. E nesse nosso assunto, então ele vai estar... E cada um desses 4 tomos, as 4 partes, as divisões, ele possui algumas subdivisões, né, para facilitar o estudo. Esse nosso assunto, ele vai estar no capítulo 4 do primeiro tomo, né, que vai corresponder, que é chamado, que é a parte que trata de princípio vital, né? Então, dentro do primeiro tomo, né, primeiro tem a parte, capítulo 1, Deus, capítulo 2, elementos gerais do universo, capítulo 3, fala sobre a criação, e capítulo 4, princípio vital. Então, esse nosso tema, ele está dentro do capítulo 4, e são as perguntas de número 71 a 75. Né? Porque mesmo que muda o tomo, né, a numeração das perguntas continua, de 1 até 1019. O tomo 1 é da pergunta 1 a 30, depois é da 30 até a 50, depois é da 50 até a 70, depois de 70 até acho que até a 89, 85, não, até a 75, que é o final do capítulo 4. Né? Bom, e qual que é o interessante, né? Esse capítulo 4, ele vai falar do princípio vital, que não é o assunto nosso aqui nesse momento, só que dentro do assunto de princípio vital, né, que é tal de um passant, é a essência que anima todos os seres vivos, né, ou que dá vida, né, ou seja, o pessoal fala, né, é uma porção do fluido cósmico que é alterado, que se transforma em fluido vital, e esse fluido vital é o que anima os seres vivos, que vai diferenciá-los dos seres inanimados, né? Ou seja, todo ser vivo, ele tem o fluido vital. E o que determina a vida de todo indivíduo é a quantidade de fluido vital que ele possui em seu organismo. Então, quando a pessoa vai envelhecendo, é o fluido vital que vai gastando, né? Ou seja, conforme a pessoa vai vivendo, esse fluido vital ele vai sendo gasto como se fosse combustível. É um combustível de vida. E conforme a pessoa vai ficando mais velha, esse fluido vital vai diminuindo, até o momento do seu desencarne. Então, as pessoas, teoricamente, eram para desencarnar quando terminasse lá o fluido vital, que também é colocado, a quantidade de gasolina, entre aspas, é colocado dentro dos corpos das pessoas, pelo acordo, né, pela programação reencarnatória que a pessoa vai ter. Aí tem também vai ser outro lado, né? Aí quando as pessoas, né, e detalhe, o corpo não te pertence. Não é aquela fala, meu corpo, minhas regras, no mundo espiritual isso não vale. O corpo é emprestado e são as regras da lei divina. As leis que regem o universo a partir da inteligência de Deus. E se você, por acaso, abreviar a sua existência, todo aquele fluido vital que era para ser gasto até o final da vida, você vai ficar ligado, você vai estar desencarnado, mas você vai estar ligado, o teu perispírito vai estar ligado ao corpo físico,
enquanto aquele fluido vital não gastar. E isso é um dos martírios dos suicidas, né? O cara se suicida achando que vai fugir, na verdade ele piora ainda, ele fica mais preso ainda, ele fica preso, ele está no plano espiritual, preso ao corpo físico, na condição que ele desencarnou, né? Sei lá, deu um tiro, alguma coisa, se mutilou, alguma coisa assim, e vai ficar preso no corpo até acabar o fluido vital. Aí quando acabou o fluido vital, vão resgatar ele e vão fazer o tratamento para ele. Então talvez a pior coisa que tem dentro da lei divina é você abreviar a sua existência. Então, é um dos maiores pecados que tem. Entre aspas, né? Que está em pecado não existe, né? A palavra pecado é só uma forma, tá? Então, mas aí, então, aqui, nesse ponto aqui, é justamente, e muita gente, né, confunde, fala que talvez acha que a inteligência que anima que nós possuímos vem do fluido vital. Não. O fluido vital só anima os corpos. Ou seja, uma planta tem fluido vital? Tem fluido vital. Só que a planta não tem inteligência. Então a planta existe, as bactérias existem, elas têm vida, mas elas não têm inteligência. Elas podem ter alguma coisa ligada ao instinto, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas então fluido vital nada tem a ver com inteligência. Tá ok? Então agora nós vamos ver então inteligência, tá? Primeira coisa, né? Então inteligência e instinto. O instinto, na verdade, ele é anterior à inteligência, tá? Seria o que a gente pode falar, o instinto está ligado ao que seria uma inteligência rudimentar. Então, e isso você vai encontrar, por exemplo, nos animais, tá? Principalmente nos animais, vamos falar os animais domésticos, os animais superiores, né? Os animais que estão mais individualizados, né? Ou seja, eles têm o instinto, que geralmente é a coisa que vai garantir toda a parte de sobrevivência, as reações de sobrevivência, e você tem uma inteligência. Mas meu pai é tão inteligente, ele faz as coisas, né? Não, ele não é inteligente, porque por mais que pareça que às vezes que ele tem raciocínio, ele não tem raciocínio. Na verdade, pode ser que ele tenha, né, uma ação... Tá aqui? Um comportamento condicionado que você não percebeu, mas você foi condicionando ele ao longo dos anos e ao longo do tempo de convivência, e aí aquele comportamento condicionado até aparenta que ele tenha raciocinado alguma coisa, mas aquilo é um comportamento aprendido, né, no teu pet. Então ele vai ter o quê? Ele tem uma inteligência essa inteligência mais bruta, né, que é o início, né? Porque na verdade o que acontece? Por mais que as pessoas falam, né, animais não possuem espírito. Então, o que a gente entende por espírito, perispírito, isso só se individualiza quando a mônada, né, que é a essência que vai dar origem aos espíritos, ela assume a condição espírito humano. Aí, então, até então, a mônada, que é, vamos falar que é a energia base do espírito, que vai originar os espíritos, são mônadas, elas possuem o princípio inteligente. Quando esse princípio inteligente ele vai fazer o quê? Ele paira em cima das rochas, para começar a se educar, para sentir calor, frio, expansão, aí passa, aí esse princípio inteligente com o tempo, ele vai passar sobre os vegetais. Eu fui um alface? Não, você não foi um alface. Né? Ele vai passar, vai se integrar à natureza, nas plantas e tal. E aí, a partir que essa mônada ela se ligar sobre esse princípio inteligente, começa a se desenvolver mais e vai sentir. Então, você vai sentir o quê quando a mônada se liga nas plantas? Sentido de crescimento, de sensação, sentir, né, as vibrações, as variações. E daí do reino vegetal, nós passamos para o reino animal. E aí sim, aí o princípio como inteligente, no primeiro instante, ele vai se sentir como um cardume de peixe. Ali é só uma inteligência, né, uma inteligência se comportando num coletivo. E depois dali ela começa a se individualizar. Conforme esse princípio ali, inteligente, essa mônada, começa a se individualizar, esse princípio inteligente começa a se individualizar, ele já começa a se preparar para aí sim se transformar de apenas princípio inteligente em um espírito hominal, um espírito de homem. Né? Então daí você vai ver que depois na evolução dos animais, né, principalmente dos animais domésticos mais fácil da gente, você vai ver que esse princípio inteligente ele começa a ficar bem diferenciado,
você vê que até esse princípio que a gente fala nessa inteligência que ele tem, é uma inteligência mais vaga e tal, você vê que ela começa a se situar um pouco mais e a gente até acha que é raciocínio. Mas não, mas é por causa da inteligência um pouco mais apurada do que os outros animais, né? Todo o processo de condicionamento, né? de condicionamento, ele propicia uma, né? Até a imitação, né? Dos tutores ou donos que viram, né? E aí, depois de certo tempo, esses espíritos, estando já evoluídos e sendo aptos, eles, esse princípio inteligente amônida, ele vai virar um espírito hominal, vai virar um espírito humano. E a partir que ele vira um espírito humano, vai continuar daí a sua evolução, né? E o final, né? O final não tem. É até a eternidade. E aí você vai passar de espírito, um espírito em evolução como nós. Aí você pode passar, evoluir um pouco mais, vai virar o que a gente chama de espírito de luz, né? Os benfeitores, os mentores. Depois aí você vai evoluir mais, você vai em uma condição que o pessoal pode igualar, o pessoal chama de anjo, né? Que nada mais é do que um espírito muito evoluído. E pode chegar até como espírito puro, que seria o final, mas também é o começo do final, o espírito puro, né? Porque daí você nunca para mais como espírito puro. E quem sabe um dia você sendo um espírito puro, em um novo universo, ou algum lugar desse mesmo universo, Deus não te convoca para você ser um Cristo. Ou seja, você criar e gerir seu planeta. E aí sim, começar a cuidar de espíritos primitivos, ou que vão entrar no processo de evolução até chegarem no mesmo estágio. Né? Então, ou seja, o nosso próprio Cristo Jesus, né? Ele passou por tudo isso e, por exemplo, quando ele chegou aqui no Sistema Solar para coordenar e organizar a formação do planeta Terra, dentro do Sistema Solar que se formava, ele já tinha bilhões de anos de existência. Ou seja, possivelmente o planeta onde o espírito dele, né, saiu da forma de espírito de inteligência primitiva, né, para passar para espírito, já tinha deixado de existir naquele explosão do Sol dele, supernova, alguma coisa assim, já tinha deixado de existir há bilhões e bilhões de anos, antes mesmo dele ter vindo tomar conta do planeta Terra. E vamos lá. Então, e aí o que vai definir então essa intuição, né, sendo a base, né, sendo uma inteligência sem raciocínio, né, uma inteligência mais rudimentar. O que acontece, né? Eu não consigo ler, né? Atua por atos espontâneos e involuntários, incluindo ações do sistema autônomo para a manutenção da vida e funcionamento do organismo. Então, ou seja, na hora que o Kardec vai abordar esse assunto, ele vai falar que muitas das nossas ações autônomas, né, estariam ligadas a esse senso de instinto, né? Ou seja, ou mesmo os animais, né? Você vai o animal, né? O animal ele tem o senso de, por exemplo, um predador, né? Vamos falar, uma onça. O que acontece? O sentido dela caçar, né, para se alimentar, isso é instintivo. Ou se ela se sentir acuada, ela atacar para se defender. Preservação é a lei de preservação, né? Mas, porém, a onça vai caçar. A tática dela, né? A tática de caça dela, espreitar o bicho, espreitar a presa, procurar a posição, se movimentar quieta. Então, toda a técnica dela de caça, isso é uma manifestação dessa inteligência primitiva, tá? Que ainda não está desenvolvida. Então, como eu já falei, né? E esse tem como objetivo principal a conservação do ser e da espécie, né? O instinto. É um guia seguro, que não se engana, pois não depende de escolha. A gente fala, age por instinto, ou seja, uma coisa que está lá. Que é aquela coisa, né? O animal atacou por instinto. Ou seja, era para ele se preservar, ele se sentiu ameaçado e atacou para se defender. Então, ou seja, ele não pensou para atacar. Né? E também o bicho, a maioria das vezes, né, também não guarda, por causa de que como ele não raciocina, ele quer falar, aquele cachorro ele não gosta de mim, ele pensou para me atacar, não. Alguma coisa que você fez, alguma coisa que ele não gostou, alguma atitude tua, que condicionou a ele a sentir perigo quando você se aproxima. Por isso que ele te ataca. Não é que ele não te ataca porque ele não gosta de você. Né? É que talvez alguma coisa aconteceu, ele se sente ameaçado quando você se aproxima. Então, aí vamos lá, né? Voltando aos pets, né? Então, o que acontece? Que esses animais que estão mais próximos, como os animais, né, domésticos, eles estão mais próximos do homem, então eles estão já chegando já no ponto final, né,
dessa evolução como princípio inteligente para se transformarem no futuro. Esse futuro é milhões e milhões de anos para frente. Né? E detalhe, os animais domésticos nossos não vão virar espíritos humanos do planeta Terra. Quando essa transformação acontecer, eles vão para um outro planeta que vai estar começando uma condição primitiva. Isso milhões de anos daqui para frente. Tá? Então, ele tem a inteligência rudimentar, comportamento condicionado ao longo do tempo pela própria interação diária com seus tutores e donos. Né? A gente acha que é inteligência, não, aquilo é um condicionamento, é um procedimento condicionado. Já falei isso aqui. E do predador, tá? E agora, então o instinto basicamente é isso. Né? O instinto basicamente é isso, né? Os atos espontâneos e involuntários e que vão, né, principalmente ser voltados para a manutenção da existência do indivíduo. E a inteligência? Vamos terminar já. Inteligência. A inteligência manifesta-se por atos deliberados, voluntários e refletidos. Ou seja, então o que vai diferenciar a intuição da inteligência vai ser justamente o raciocínio, a escolha. Né? Ou seja, você tem a inteligência, você tem a inteligência de pensar em alguma coisa, mas você vai refletir sobre aquilo que você pensa. Você vai decidir agir. Né? Você vai ter a escolha. E justamente quando que é o ato de se ter inteligência que vai nos dar o livre arbítrio. É a condição de inteligência, capacidade de raciocínio, de decisão, de escolha, que nos dá o livre arbítrio. Né? Ou seja, o animal não tem livre arbítrio. Dá ao ser a consciência da própria existência e da individualidade. Né? O animal não se reconhece, não pensa no sentido da vida dele, na individualidade dele, no que ele está fazendo ali. Né? Então, é por instinto. Agora, né? E justamente a nossa inteligência que vai fazer, né, os grandes questionamentos que a gente tem, né, que muitas vezes deixam se abater por eles, né, que vai levar a pessoa às vezes muito em caso por problemas de depressão, né? O que eu estou fazendo nesse mundo? Eu não sou daqui, eu sou daqui. Qual a minha missão de vida? Qual o sentido da vida? Né? Isso é a inteligência que nos permite fazer isso. Então, como já comentei antes, né, a inteligência não nasce do princípio vital, mas ela faz parte do princípio espiritual. A inteligência faz parte do espírito e não do corpo físico. E o detalhe é o seguinte, né? A primeira coisa que é formada quando o espírito, né, ele vai se ancorar no nosso universo e ele vai começar a desenvolver o perispírito, é o que a gente chama de corpo mental, que é justamente o foco da inteligência dentro do perispírito que se conecta com a inteligência dentro do espírito, né, que nós temos 3 princípios, né? Corpo físico, o perispírito, que é o molde intermediário do nosso corpo físico, e o espírito, né, que teoricamente ele estaria num universo paralelo, entre aspas. Né? E ele se conecta, para quem... Aqueles filmes de ficção científica, aqueles buracos de minhoca, aqueles túneis interdimensionais, não sei o quê. Então, teoricamente, e ligando tudo isso, né, tem esses buracos de minhoca interdimensionais, que a gente não enxerga, mas existe, né, que liga meu corpo no meu perispírito no espírito. E a sede de consciência, de inteligência, no perispírito está no corpo que a gente chama de corpo mental, que justamente é ele que faz as trocas com a inteligência pura, que é o espírito. Mas se a inteligência não está no corpo físico, a inteligência está no espírito e é intermediada pelo perispírito, para que serve o cérebro? Justamente, o cérebro não é a sede da inteligência. O cérebro é um aparato, um construto orgânico, uma maquininha que é feita para quê? Para possibilitar que a inteligência que está conectada nessa cadeia, espírito, perispírito, possa, através do cérebro, controlar e atuar dentro do corpo físico. Por exemplo, né? Vamos lá. Animais têm cérebro,
e não possui inteligência. Não possui raciocínio. Tem um senso de inteligência. E quanto mais rudimentar for o animal, né, menos cérebro e menos inteligência ele vai ter. Por exemplo, peixe. Como funciona o peixe? O peixe tem um sistema nervoso lá que só fala que é cérebro, mas tem um princípio do sistema nervoso lá, que é o sistema nervoso. O peixe só nada para frente. Por isso que funciona a armadilha de peixe. Como você faz a armadilha de peixe? Você pega uma caçamba, você vê para onde os peixes estão nadando, você joga no rio, e o peixe vai entrar, ele entra e está aberto atrás e ele não dá ré. Não sabe dar ré. Não pensa em dar ré. Só nada para frente. Assim funciona a armadilha de peixe. E pode ser usado uma rede também. Que vai explicar como que os peixinhos vão cair tudo na rede. O instinto não está totalmente separado da inteligência, sendo uma espécie de base ou manifestação inicial dela nos seres menos evoluídos. Então, porque é uma coisa interessante, né? Tem muitas vezes que nós estamos usando a nossa inteligência, mas o instinto natural nosso de preservação do corpo de ações está andando junto. De repente, uma parte do que nós estamos fazendo, você pensou em fazer, né, tomou a decisão de fazer alguma coisa, mas uma parte da atuação do que você está fazendo, aquilo que se referiria à parte dos teus instintos, das tuas funções básicas, né, manifestações básicas ou de lei de preservação, elas são tomadas por instinto e tua inteligência e teu raciocínio completam essa ação. E muitas vezes você não consegue saber direito onde está essa divisória. Né? O que foi da atuação, o que foi instintivo e o que foi inteligência, o que foi raciocinado. E à medida que o espírito evolui, o automatismo do instinto cede espaço ao livre-arbítrio, proporcionado pelo desenvolvimento da inteligência. Né? Justamente, então, conforme mais evoluído a gente vai ficando, essa interface que eu falei para vocês da ação de uma parte que é instinto, outra parte que é inteligência, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, né, e vai assumindo posições maiores dentro do plano encarnatório, então nossa inteligência vai desenvolvida, então essas manifestações mais instintivas elas vão diminuindo, dando mais, né, e sendo mais o nosso controle por decisão, por ação do nosso livre-arbítrio.